Paz do Senhor Jesus, amém? Uma noite feliz, amados. Nós estamos aqui respirando, andando, falando, cantando e adorando ao Senhor, amém? Isso é muito bom, né? Termos essa liberdade em Cristo Jesus, de mais uma noite, uma terça-feira de vitória. Estarmos aqui agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tudo que Ele tem feito por nós, o cuidado dEle, o amor dEle. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. A partir do capítulo 3. Capítulo 3, o versículo a partir do 13. Mateus 3, do 13. Eu vou começar a leitura. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Continuando, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do céu, o mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Palavra abençoada do Senhor nessa noite para as nossas vidas. Aqui mostra que Jesus, ele foi batizado por João Batista. João Batista, ele veio primeiro que Jesus e abriu o caminho para que Jesus anunciasse o Evangelho e fizesse todo o propósito de Deus e falasse da salvação, do que ele tinha vindo fazer ao mundo. E João Batista, que diz que ele não era digno de fazer, não precisava, não seria, Jesus, ele não precisava ser batizado, mas sim João Batista, mas para que se cumprisse a promessa de Deus. Jesus quis mostrar que ele veio ao mundo como homem, e ele deu esse testemunho para que nós fizéssemos também. Jesus, a palavra de Deus disse que Jesus, ele teve fome. E aí a gente pensa: poxa, Jesus foi tentado, mas ele era filho de Deus. Mas se Jesus fosse filho de Deus e ele veio como homem, ele não teria fome. Então a gente vê que Jesus, ele veio como homem mostrar para nós que nós também podemos vencer a tentação, amém? Ele mostrou para nós que através da palavra dele, nós conseguimos derrotar o inimigo. E aqui nessa palavra, a gente vê que no capítulo 3,
o anterior, ele diz que Jesus, quando ele foi batizado, o céu se abriu. E na hora que o céu se abriu, uma voz do céu falou: eis o meu filho amado, em quem eu muito me alegro, em quem eu muito me satisfaço. Eis o meu filho. E Deus deu uma identidade para Jesus como filho. E a palavra de Deus, amados, nos fala em João que todo aquele que recebe a Jesus como seu Salvador, ele também tem o poder de ser chamado filho de Deus. Então nós estamos aqui nessa casa, chamada casa de oração, como filhos de um Deus todo-poderoso, que nos vê, que nos entende, que conhece o meu coração e sabe as batalhas que cada um de nós passamos, que o deserto que cada um de nós passamos, estamos enfrentando. Jesus, ele foi batizado e logo assim a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus levou ele para o deserto. O deserto não é um lugar muito bom. O deserto não tem água com fartura. Deserto é muito quente de dia, à noite muito frio. E Jesus ficou lá por 40 dias, em jejum, em oração, porque o jejum ele anda junto com a oração. E nesse momento o inimigo ele percebeu, né? Ele estava ali rondando Jesus. E a palavra de Deus também fala, quando eu ouço essa palavra, amados, que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, quando a gente está num lugar que a gente acha, como o pastor falou no domingo, que a gente está sozinho, nós não estamos sozinhos. Por mais escondido que a gente acha que a gente esteja num lugar estranho, que ninguém nos conhece, Deus está de olho em nós, no que nós estamos fazendo. Como uma criança que brinca de pique-esconde debaixo da cama, a mãe não sabe onde ele está, ou o coleguinha não sabe onde ele está. Mas Deus, ele vê tudo e nada escapa dos olhos do Senhor. Muitas das vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa que ninguém está percebendo, mas nós temos uma nuvem de testemunhas, que não significa que é só Deus, mas os anjos do mal, o inimigo, ele fica de olho. Por isso que nós temos que ter cuidado, que Deus ele nos vê, mas o inimigo ele também nos rodeia, como ele viu Jesus indo para o deserto. E ali fala que Jesus foi tentado, e muitas das vezes nós somos tentados também. Às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis na nossa vida, que a gente pensa, a nossa mente ela fica cheia de imaginações para tentar dar a solução para o nosso problema. Então, muitas das vezes, a gente pensa, eu vou fazer isso no instantinho, e o que eu estou passando, esse deserto, vai cessar, e eu vou melhorar. Vou jogar isso para cima, e eu vou dar um ponto final. Nem sempre. A maioria das vezes, quando eu não peço direção ao Senhor, eu não consigo vencer essa batalha e eu volto de novo. Começo lá do zero de novo. Jesus está nos ensinando aqui. E uma coisa muito importante que Jesus nos ensina é que a palavra de Deus, ela tem que estar guardada no nosso coração, como diz o Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando vem a tentação sobre as nossas vidas, aquela bandeja aparentemente muito bonita, que a gente fica tentado, meu Deus do céu, acho que eu vou. E aí a palavra de Deus vem, aperta a campainha aqui e fala assim: você vai ter coragem de fazer isso? Você vai ter coragem de pecar, me conhecendo, tendo a minha palavra? E aí a gente acorda e vê que não é o que Deus tem para nós. Jesus, ele estava numa missão muito grande,
E esses 40 dias que ele ficou ali, ele estava se preparando para enfrentar todas as lutas no seu ministério, para ele vencer tudo aquilo e ser aprovado. Deus quer que eu e você também sejamos aprovados. Nós estamos vivendo dias cada vez mais difíceis, porque a vinda de Jesus está próxima. E as lutas cada vez mais difíceis de vencer. E se a gente não tiver a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, nós perecemos. A palavra fala que por falta de conhecimento da palavra de Deus, o homem perece. Pela ignorância, o homem perece, porque ele não está sabendo. A boca de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele venceu esse combate. De quanto ficou essa luta, essa guerra, esse jogo? Vocês sabem me dizer? Essa batalha de Jesus e o inimigo? Vocês sabem quanto ficou esse final desse jogo? Quem ganhou? Jesus ganhou. De quanto? 3-0, pastor. Porque o inimigo tentou ele 3 vezes, e 3 vezes Jesus segurou a bola e jogou, e o inimigo perdeu. Porque a palavra de Deus, ela faz efeito, ela é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando nós usamos, ela é a espada que corta no mundo espiritual, e o inimigo sai correndo. O inimigo, ele usa a palavra de Deus para amaldiçoar, para nos enganar, porque ele é o pai da mentira. E muitas das vezes a nossa mente fica confusa, porque às vezes a gente não tem direito do que aquilo, daquela experiência que tu está passando, daquela luta que tu está passando. Você nunca passou por aquilo. E muitas das vezes a gente pensa que é mais fácil a gente parar e deixar a água nos levar. Mas o Senhor nos ensina aqui que através da palavra de Deus, em oração, em jejum, nós vencemos as batalhas. Tenho passado muitas batalhas, mas Deus tem me mostrado a fidelidade dEle na minha vida. Ele é fiel. E tenho conseguido vencer a cada dia, mas sempre com batalhas novas e diferentes. E creio que cada batalha, cada desafio que eu passo, eu cresço e aumento o nível, como num jogo de videogame. E o Senhor, Ele quer fazer isso comigo e contigo. Ele quer fazer nesse final desses dias. Ele quer nos forjar o nosso caráter no conhecimento da palavra dEle. Não é fácil, muitas das vezes. O nosso eu, às vezes, fala mais alto. O nosso orgulho fala mais alto. Mas o Senhor nos ensina aqui que Jesus, ele foi tentado, mas a palavra dEle, ela é poderosa, ela é fiel e ela é verdadeira, que fez o inimigo sair correndo. 3 vezes aqui, ele perguntou a Jesus. Ele viu que a necessidade de Jesus, olha que texto interessante, ele viu que Jesus, ele estava, naquele momento de 40 dias como homem, ele estava com fome. O corpo de Jesus estava necessitado de pão naquela hora. E às vezes a gente, estou lá em casa fazendo comida, assim, e às vezes eu estou no propósito de oração. Aí eu falo assim, ai meu Deus, essa comida está tão cheirosa, está tão aqui, quero comer um pouquinho. Mas eu falo, não, Senhor, melhor eu continuar nesse propósito de te servir e continuar o meu jejum. Porque Jesus nos ensinou aqui, amados, que nem só de pão, nem só de comida, um homem viverá, mas ele viverá da palavra que sai de Deus. Nem só de comida, festejar e muita coisa. Não, nós estamos vivendo no tempo que nós precisamos tirar um pouco a comida do lado, deixar de lado e nos colocar
em jejum, em oração, em propósito, para que o Senhor tem para as nossas vidas, que são maiores que os nossos planos, que os planos dele são maiores que os nossos, os sonhos dele são maiores que os nossos, ser realizado em nossas vidas. A palavra de Deus fala: esforça-te, que eu te ajudarei. Se eu ficar de braço cruzado, sentado, me entregar uma televisão, a um celular, o que Deus tem para fazer na minha vida, ele vai demorar. Ele não vai, se eu não pegar e ir ao encontro do que Deus tem, eu não vou conseguir. Porque Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Olha o ministério de Jesus. E o Senhor Jesus falou que se nós tivéssemos fé, nós faríamos coisas maiores. Mas a gente acha que isso é tão distante porque a fé, a falta de conhecimento da palavra, nós não estamos comendo a palavra como temos que comer, nos alimentando da palavra. De que quando a gente está num propósito de oração, que a gente começa a ler a palavra de Deus, aquilo que a gente lia se transforma em coisas maravilhosas, misteriosas que Deus tem para cada um de nós. Ele abre o nosso entendimento espiritual, porque nós estamos vivendo muito na carne. A carne que é pecaminosa, e nós não estamos vivendo através do Espírito, que Deus quer forjar cada dia, nos fortificar como guerreiros nessa terra. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra as coisas que eu estou vendo, não é contra as pessoas que estão me atingindo. A gente já fica zangado com aquela pessoa, a gente fica chateado, mas não é com ele, não é com ela, não é com meu filho, não é com meu esposo, mas é sim com o inimigo que fica tentando aquele que está fraco e vem nos atingir. E muitas das vezes nós nos perdemos e achamos que é a pessoa, e a gente já fica com raiva, já fica de mal, já fica chateado. Eu não vou mais lá, eu não vou falar mais com fulano, porque ele me atingiu, ele me aborreceu, ele me humilhou. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. E o inimigo, ele não está brincando de ser o inimigo. Quando ele te oferece uma bandeja, amados, e ela é muito bonita, a gente acha, agora vai dar certo. Olha só, que coisa linda isso daí. Mas é tudo enganação. Ele fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Aí, se Jesus não conhecesse a palavra como homem, Jesus ia falar: poxa, vim aqui nessa terra, estou passando por isso, deixei o céu. Será que agora Deus me ama, me mandou para esse lugar aqui, para essa missão? É claro, esse é meu pensamento. Mas nós somos assim. Estamos passando por lutas e a gente pensa: será que Jesus está me vendo? Acho que Ele esqueceu de mim. Senhor, estou passando por isso. A gente já começa a se achar vítima, coitadinho, sozinho nesse mundo, nessa terra, como órfão, como se o mundo fosse acabar, como se Deus fosse nos abandonar. A falta de fé da palavra de Deus em nossa vida, de saber que nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que é a nossa fortaleza, um Deus que é o nosso refúgio, bem na hora da nossa angústia, da nossa tristeza, da nossa dor. É Ele que nos ajuda a vencer. É Ele que envia os anjos dele a nosso favor. Sabia que cada um de nós temos anjos ministradores que acampam ao nosso redor e nos protege e nos livra. Às vezes nós estamos na estrada e acontecem certas coisas e a gente fala assim: nossa, ai meu Deus, se não, parece que ia acontecer quantas coisas, eu indo do Rio, da Bahia para casa, de casa para a Bahia, do Rio, esses dias mesmo, passamos por algumas situações no trânsito que parecia, é Deus nos guardando, é Deus nos livrando, é Deus colocando os anjos dele, amados. Eu vou contar uma pequena experiência. Uma vez eu estava lá na minha cidade, um lugar conhecido até, chamado Itaipava.
E estava chovendo muito, eu estava com as crianças eram bem pequenas, eu tinha vindo de um aniversário, minha sogra estava comigo, a irmã dela também estava, e começou a chover muito, muito, porque lá é um lugar que chove muito, e aí o meu carro perdeu a direção por causa da água, e eu perdi o controle do carro. E a minha sogra e a irmã da minha sogra começaram a gritar dentro do carro: Rose, aperta o freio. Eu falei: perdi a direção. E elas me deixavam mais nervosa ainda. Eu falei: Senhor de misericórdia, nós vamos cair e vamos bater, vamos morrer. Vai morrer todo mundo dentro desse carro. E eu comecei a falar com Deus ali naquele momento, assim, que parecia ser muito tempo, mas não foi muito tempo, mas pelas lutas ali dentro daquele carro. E eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Deus, não deixe a gente sofrer o acidente. E, amados, na hora que o carro que parecia que ia cair no viaduto, com muita água, os carros que estavam próximos, eles se afastaram, porque eles viram a situação que eu estava passando. E aí, Deus, eu vi, amados, o carro parou na beiradinha do viaduto para cair. E eu agradeci o Senhor, minhas pernas ficaram bambas, mas dali o carro eu parei, respirei, e elas também ficaram mais calmas, e elas falaram: achei que a gente ia morrer, as crianças iam morrer, todo mundo ia morrer. E eu agradeci muito ao Senhor, para vocês verem como Deus é fiel. Eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho, e quando eu abri a Bíblia, abri no Salmo 34, versículo 7. Aí eu falei: Senhor, Tu és maravilhoso. O que estava dizendo ali? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor, ele te guarda. O anjo do Senhor, ele te protege. Ele te livra, ele te abençoa, ele te guarda. Ele está contigo. A presença de Deus está contigo. Você não está só nesse mundo. Deus está de olho em você, te guardando, te livrando do perigo e te resgatando do inimigo, te trazendo para a casa dele. E Ele tem uma obra na minha vida e na tua vida. E eu agradeci. Cristiano não estava em casa, meu esposo estava viajando, estava longe. E eu agradeci ao Senhor. Eu dormi feliz naquela noite. Agradecida porque o Senhor fala conosco, e muitas das vezes nós não queremos, não temos fé de ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Ele quer se mostrar para nós, mas muitas das vezes nós não conseguimos, pela falta de fé, pela falta de conhecimento, por estarmos longe, assistindo tantas coisas, vendo tantas coisas na internet, com o nosso tempo ocupado com as coisas que muitas das vezes não agradam. Não é um tempo de qualidade com Deus. Nós estamos tão intertidos com tantas coisas que o mundo tem oferecido, e nós não estamos nos alinhando ao que Deus ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele está chamando, ele nos convida como guerreiros. Sabe, quando eu vejo um filme de Vingadores, muito tempo que eu não assisto, mas Deus ele quer fazer isso comigo, contigo, amados. Como a Mulher Maravilha e o Superman, Ele quer fazer que a gente resgate vidas, que a gente tire vidas lá de fora, que a gente abençoe a vida das pessoas. Foi o que Jesus ele fez por amor, por amor. Ele quer fazer isso comigo e contigo. Ele quer nos ajudar a que o reino dele cresça, para que quando Ele venha, Ele vai falar comigo e contigo. Ele vai te perguntar: e os dons e talentos que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu derramei sobre a tua vida? E os frutos que eu te dei para você frutificar? Ele vai perguntar, porque a palavra dele diz isso, que Ele vai ver a obra que nós fomos incumbidos. Deus não nos vê com essa roupa. Deus não nos vê, mas Deus ele fala: se você quer ter poder, se você quer vencer, vai lá para Efésios 6, versículo 10. Buscai poder na presença do Senhor, revestivos da presença do Senhor, do poder de Deus, com a armadura dele, do capacete até o sapato do Evangelho, carregando, anunciando o Evangelho do Senhor, lutando. Nós somos soldados, Ele nos chamou para sermos soldados, guerreiros dele nesse mundo, amados. E se a gente se entregar, nós vamos perder a batalha.
Se a gente não usar a armadura dele, e ele vem toda hora, se a gente não tiver como Jesus aqui nos ensina, vigiai e orai e buscai o Senhor, ele vem para detonar a nossa vida. Ele vem para arrasar a nossa vida. Ele é tão fiel que ele viu que Jesus ele estava vulnerável àquela situação. E que se Jesus quisesse, é claro que Jesus poderia transformar muito bem as pedras em pães. Mas Jesus quis mostrar que como homem, ele não precisava fazer isso. Como homem, ele podia, através dessa palavra maravilhosa, dar um chega para lá nele e dizer que ele é um derrotado. Que ele se levanta para cair na autoridade do nome de Jesus na minha vida e na tua vida, na tua família, no teu trabalho, aonde você estiver. Você tem autoridade sobre o nome de Jesus para vencer as batalhas que o Senhor te coloca, como um jogo de videogame, como um jogo de futebol. Que se num jogo de futebol você não correr atrás da bola e deixar o outro, teu time vai perder. Se você não lutar, você vai perder. Se você não colocar todo o seu corpo em movimento, você vai perder esse jogo. E Jesus, ele nos chama para sermos soldados valentes, guerreiros, nesse mundo que nós estamos vivendo. Cada dia mais difícil. Resgatar vidas lá fora. Pessoas que estão no vícios, pessoas que estão na prostituição, pessoas que perderam a vontade de viver. Pessoas que estão à beira de um suicídio, que não têm o conhecimento, que não têm Jesus no coração. O que nós estamos fazendo como guerreiros? Onde está a nossa armadura? Como nós vamos fazer? E o Senhor tem pressa que a gente se levante e faça a sua vontade. Que a gente ganhe essa batalha. Que a gente se esforce a cada dia, que a gente tenha um tempo de qualidade com Jesus, que a gente fale com Ele, que a gente se esforce. A palavra de Deus fala em Tiago, que a gente não tem só que ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que ser praticante da palavra de Deus. Nós temos que praticar essa palavra, que ela venha fazer efeito em minha vida e que através disso eu venha fazer o que Deus tem para que o seu propósito seja feito, realizado na minha vida e na tua vida. Amém? Que essa palavra, ela tenha falado contigo. E para terminar aqui, quando Jesus ele venceu a palavra dele, e uma coisa que eu tenho para falar, que o pão, quando Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas ele viverá da palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque o pão, ele tem o simbolismo de trazer a presença de Deus para a nossa vida. E quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós somos sustentados, nós somos renovados, nós somos fortificados pela palavra de Deus. A palavra, o pão que Deus fala que nem só de pão, mas da palavra, porque quando eu como pão de manhã, eu fico o quê? Sustentado, eu vou trabalhar sustentado. O pão significa a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela significa o pão também. Porque o pão nos sustenta. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Que nos sustenta, que nos alimenta. Que quando eu cheguei aqui de um jeito, a palavra dele me sustenta, me renova, me traz ânimo. É como um combustível. Quando o meu carro está sem combustível, eu vou ali e abasteço. Aí eu posso andar tranquilamente. Eu saio renovado. É assim que o Senhor quer. Que nós saiamos daqui renovados, diferentes, sustentados, alimentados para vencer o mundo lá fora.
que o mundo jaz do maligno, que ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a alegria do teu rosto, mas não deixa, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento?